Olá! A premiada atriz e escritora Camila Souza Vilhada foi uma das principais atrações da última edição da Feira do Livro, que aconteceu no começo deste mês em São Paulo. Nascida em Córdoba, na Argentina, ela assina uma produção que passa pelo romance, pela poesia e pelo ensaio. E recentemente lançou A Viagem Inútil, tese sobre uma domesticação e a namorada de Sandro. Em A Viagem Inútil, você escreve: acreditei por muitos anos que escrevia a partir do horror. E eu queria saber se o seu romance recém-lançado no Brasil, Tese sobre uma Domesticação, ainda está dentro desse mesmo horror que já aparece em Parque das Irmãs Magníficas, Las Malas, ou pertence a um outro tipo de horror? O horror da domesticação, o horror da pacificação, enfim, da vida convencional dentro da experiência trans. El horror a estar encerrada en un amor, en una relación, en una profesión, en una clase social. El horror de la inmovilidad, de no poder cambiar, de no poder mudar de piel, que me parece el estado más natural de mi vida. De todas maneras, en El Viaje Inútil, digo, creí escribir alrededor de un horror. Y es cierto, el horror también traducido como un dolor, pero también incorporé a esa creencia que se puede escribir alrededor de la felicidad, alrededor de una alegría, que esa escritura no es buena, o al menos no me queda bien, me queda mejor la escritura sobre el dolor. La felicidad entiendo que me inutiliza, que me vuelve inútil, que me vuelve incompetente, que me quita inspiración, que es un estado de permanencia ideal para el mundo. Para mí, ese estado es un estado improductivo total respecto a la literatura y respecto también a lo que me ocupa pensar, a todo lo que tengo para pensar, que entiendo que es mucho, porque fue una vida como fue y no está saldada todavía esa deuda con mi análisis. Entonces, le tengo muchísimo miedo a ese estado de plenitud, a pesar que lo deseo. A maior parte da sua produção literária é posterior à Viagem Inútil, que é um livro de reflexão sobre a escrita literária. Como se dá isso? Escrever sobre literatura antes de ter produzido a parte mais forte da sua literatura. Yo había publicado La novia de Sandro antes, en el 2015, y en el 2017 me mudé a un teatro. Yo trabajaba en un teatro y me fui a otro teatro en Córdoba que tenía una editorial, que tiene una editorial, Ediciones Documenta, y la dueña del teatro, que tenía la editorial además, me propuso participar en una colección que se llama Escribir, donde algunos escritores, entre ellos Juan Forn, reflexionamos en torno a cómo nos convertimos en escritores. Yo escribía todo el tiempo, desde los 5 o 6 años que comencé a escribir y a leer, pero nunca me consideré una escritora. Y ella se acercó a mí y tuvo el respeto de hacerme esa pregunta de si yo podía escribir sobre cómo me había convertido en escritora. Y fui honesta y dije, bueno, la escritura no podría haber existido sin la literatura, sin la lectura. Y escribí sobre cómo aprendí a leer y escribir. Y fue muy bonito para mí hacerlo. Me sentí respetada. Você também escreve em A Viagem Inútil que seu primeiro ato oficial de travestismo não foi sair à rua vestida de mulher,
como todas costumam fazer. Meu primeiro ato de travestismo foi pela escrita, e você conta que escreveu um livro sob o pseudônimo Soledad. A sua reflexão sobre a literatura mostra que o desvio da norma representado por ser trans é algo que tem muita afinidade com qualquer literatura, que é sempre um desvio da língua normal, não? Pienso que ser travesti es un verbo que es traicionar. Una traiciona a su familia, su género, el género que te dieron, el nombre que te dieron, la ropa con la que te vistieron. Y la literatura es una traición también a la intimidad primero, a la idea de que los pensamientos son algo privado, íntimo. Entiendo que se parecen por eso. Y yo tenía la misma sensación cuando escribía que cuando me travestía. La misma sensación de peligro, de vértigo. El mismo terror, si se quiere. Experimentaba lo mismo escribiendo o poniéndome un vestido. Agora, em tese sobre a domesticação, há um elemento que aparece mais frontalmente do que no Parque das Irmãs Magníficas, que é o humor, né? Embora seja um livro que tem uma dimensão também dramática, trágica em algum sentido, ele tem momentos de muito humor, né? Como se fosse uma resposta a essa colocação do livro, da literatura trans numa categoria à parte. Fue una contestación a los lectores, no a la semántica del libro, sino a los lectores que se acercaban con mucha pena a decirme, ay, qué fuerte, qué triste. Esa comiseración, ¿no? Sí, qué pena que lo que le pasa a las travestis latinoamericanas. Yo no dejo de ver potencia en las malas. No dejo de ver que son poderosas y que ninguna otra persona bajo las mismas circunstancias sobreviviría como sobreviven ellas. La actriz no sobrevive y no sobrevive a la felicidad. Las malas o las hermanas magníficas sí sobreviven a todo eso. Entre 1954 e 55, o poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto escrevia alguns dos versos que iam entrar para a história como alguns dos mais famosos da história da literatura brasileira. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias, que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala, ora a vossas senhorias? E assim, o poema vai longe, dá para recitar de cabeça muita coisa, porque essa é uma das aberturas mais famosas de uma poesia já escrita aqui no Brasil. E eu estou falando, é claro, de Morte e Vida Severina. E como o próprio subtítulo indica, Morte e Vida Severina é um auto de Natal pernambucano, o que significa que ele obedece uma tradição de peças de teatro que vem lá da Idade Média e que representa o nascimento de Jesus Cristo. É o que a gente vê aqui em Morte e Vida Severina, a trajetória de um retirante que foge de uma existência miserável e abandonada, sujeita a toda sorte de violências e da fome, e busca uma vida melhor na cidade grande. Então ele segue o rumo do rio Capibaribe ao longo de todo o sertão até chegar ao Recife, capital do estado de Pernambuco, onde ele vai conhecer
outros trabalhadores como ele. Ao longo das suas andanças, o Severino narrador vai encontrar muitos mortos pelo caminho. Pessoas que só vão ter direito a um pedaço de chão, a parte que lhes cabe daquele latifúndio, depois que são enterradas no cemitério. E quando chega a Recife, o estado de espírito de Severino está tão abatido que ele cogita tirar a própria vida. É quando acontece o milagre do Natal. Um pequeno milagrezinho, nasce um menino na comunidade, uma existência pequena, tímida, esquálida, que provavelmente vai ter o mesmo destino de todos os outros severinos, mas que traz com a sua existência a renovação da esperança, a renovação da vida. Ou como diz as próprias palavras do texto, é difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que se vê severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, respondeu com a sua presença viva. Então, se você só teve um rápido contato com essa obra nos tempos de colégio, não perca a chance de ler Morte e Vida Severina. Eu tenho certeza que você não vai ficar indiferente. Com o subtítulo Uma História da Ocupação Humana nas Américas, o jornalista científico Bernardo Esteves discute as controvertidas teorias sobre o povoamento do continente americano. Cada um por si e Deus contra todos é o livro em que o cineasta, escritor e diretor de óperas alemão Werner Herzog discute questões sobre a existência e a natureza a partir de suas memórias. Contrafogo é o romance de estreia do ambientalista Pablo Casella, em que um grupo de brigadistas combate incêndios que consomem a fauna e a flora da Chapada Diamantina, na Bahia. E em O Entardecer de Lin Sheng, do escritor, artista visual e ilustrador Odilon Moraes, o protagonista é um ancião oriental cujos sentidos declinam e que descobre uma nova forma de percepção de si, do tempo e da vida. Depois do intervalo, uma entrevista com Ivana Arruda Leite sobre o seu novo romance, Taras e Tripas, uma saga familiar. O Entre Linhas volta já. No romance Taras e Tripas, a escritora Ivana Arruda Leite narra a história de 4 gerações de sua própria família no interior de São Paulo, alinhavando um enredo com casamentos consanguíneos e situações trágicas ou tragicômicas. Ivana, seu novo livro tem o subtítulo Uma Saga Familiar, mas o título mesmo é Taras e Tripas. Por que um título desse, com esse binômio assim estranho para uma saga familiar? Porque é uma família muito especial, né? Cheia de taras e como são gerações e gerações de açougueiros, de gente que mexe com carne, que vende carne. O Tripas me veio naturalmente, né? Você está desentranhando histórias familiares reais da sua família, né? Você assume isso desde o início do livro, onde a gente tem uma árvore genealógica. É a história da minha família, claro que literalizada. Essa família tem uma coisa muito interessante, que vem se repetindo também, que se repetiu gerações e gerações, que é casamento interparental. De primos, sobrinha com tio, enfim. Os casamentos mais escalafobéticos. Menina de 14 com um velho de 60, que na época era um velhão. E então, como é todo mundo parente de todo mundo, né? A família materna é parente próximo, primo irmão da família materna, eu cresci no meio de muita gente, de muitos parentes, e que adoram contar histórias e de si próprios. Então essas histórias eu ouço desde que eu nasci. Eu achava esse um universo interessantíssimo, sempre achei.
mas não tinha achado ainda o meio de colocar isso na minha literatura, num livro, até que em 2018 eu comecei a pesquisar. Eu vi que meus pais já estavam se aproximando da morte, eles estavam já velhos. Eu falei, gente, se eu não aproveitar para captar o que ainda é possível captar dessas histórias todas, eu vou perder tempo. E eles me contaram muitas coisas, mesmo no fim da vida, se divertiam em contar. Muitos primos me ajudaram a coletar essas histórias. Mal sabendo o que você faria com essas histórias, né? Eu acho que eles pensavam que eu fosse botar mais ficção aí. O tom é interessante porque é um tom muito objetivo, muito factual, e acaba tendo, até pelo caráter assim meio exagerado, hiperbólico, tem um caráter até cômico em certo aspecto, né? Sim. Você buscou esse tom? Busquei. Eu acho que eu só conseguia escrever esse livro na hora que eu achei o tom, que é o meu tom. Se você, né, quem conhece meus livros sabe que eles são pesados, eles são dramáticos, mas tem um humor lá presente. Quais são os primeiros parentes seus que aparecem aqui? O livro começa há 6 gerações, que é o primeiro casal que se tem notícia. Fulana casou com fulano e tal, e daí pra frente se sabe todos os filhos e todos até. Claro que eu fiz um corte nas famílias, né? Eu escolhi uma família que tinha 7 filhos, eu botei 3. Os que tinham histórias, né, mais interessantes. Mas é de final do século XIX. E chega até você. Chega até mim. Com referências muito oblíquas sobre você mesmo, né? Você aparece só com uma menção, achei, 1 ou 2 talvez. Eu vou diluindo, né? Lá no começo é bem densas narrativas e tal, e daí no final eu fui abrandando. No capítulo A Origem, ao traçar justamente a gênese dessa família, você fala que da mistura de heranças tão díspares surgiu essa família de gente maluca que nunca usufruiu a graça da santidade, nem gozou como devia o clamor dos instintos pagãos. Ou seja, são pessoas divididas entre valores, né, diametralmente opostos. Sim. Eu escolhi 2 figuras antípodas também para a origem, que é o Frei Galvão, de quem a gente descende, ele é da nossa linhagem, é o primeiro santo brasileiro canonizado pelo Papa, e o Fernão Dias Pais Leme, um assassino de quinta grandeza, que também está no nosso ramo. Quer dizer, meio uma maneira mitológica de explicar a origem dessas disparidades todas. Eu tive reações de todo tipo. Teve os que adoraram o livro, teve um tio que me mandou uma mensagem linda, dizendo, ele tem mais de 80 anos, dizendo que foi o primeiro livro que ele leu na vida e gostou muito. E teve primos que detestaram, você maculou a imagem da nossa família. A dica que eu vou dar hoje é um livro que chama Kindred, da Octavia Butler. É um livro super interessante que fala sobre uma moça negra que mora nos Estados Unidos e faz uma viagem para os Estados Unidos colonial, para Atlanta, mais ou menos para a região sul, onde se deu todas as questões, a maioria das questões da colonização negra americana. E ela vai sobrepondo essas viagens entre tempos. Estou lendo agora esse livro Um Santo em Marte, do Rogério de Campos. O pessoal conhece mais ele como editor. Ele editou muito material, fez a revista Animal, ele também fez a Conrad, está agora na Veneta. É o segundo livro de ficção dele, é muito divertido. Tem personagens curiosos, né? Entre eles alguns bilionários, e ele trabalha com muito humor, e isso coloca de um modo impagável como essas personagens que hoje acabam sendo até acriticamente sendo louvadas. Essa é a minha indicação.
Essa é a minha escritora favorita. Ela é uma escritora bielorrussa chamada Svetlana Alexievich. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e esse livro é um livro fantástico. Ela tem, acho que 5 livros publicados no Brasil e esse é um livro incrível que fala sobre a guerra numa perspectiva de uma mulher. Ela tem sites muito legais, ela fala muito bem, ela traz a emoção das pessoas participando dos conflitos. É uma indicação muito boa, é uma forma de escrever, para mim, totalmente nova, a primeira vez que eu li, e fala, assim, sobre temas que são, para mim, extremamente importantes para qualquer pessoa. Então fica essa indicação, fica todos os livros dela, porque ela é maravilhosa. A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, acaba de publicar o desenvolvimento do intraempreendedorismo no âmbito público federal com foco na inclusão social. Fruto de tese de doutorado na Fundação Getúlio Vargas, o livro discute a dimensão pública do empreendedorismo, prática normalmente associada à iniciativa privada. Ilana, normalmente as pessoas associam empreendedorismo à iniciativa privada. E você publica um livro que fala sobre o intraempreendedorismo no âmbito público federal e voltado para a inclusão social. O que esse livro realiza em relação a esse senso comum e como ele desmonta esse senso comum? É uma miopia achar que não tem empreendedorismo na área pública. Pense aí, melhor exemplo de intraempreendedorismo disruptivo, revolucionário, dos últimos 5 anos que mudou o Brasil, Pix. Pix foi feito aonde? No Banco Central. A inovação está em todos os lugares, né? E o intraempreendedorismo, essa palavra meio dificilzinha, o que ela é? É o empreendedorismo dentro da organização. O propósito da área pública não é ter lucro, é servir ao cidadão, é incluir o cidadão, é dar melhores condições de vida. E como o mundo é um mundo em movimento, em constante mudança, é importante que a administração pública também esteja em movimento. E como é que é a sua abordagem aqui? Que tipo de análise você fez? Qual foi o objeto de pesquisa? Na verdade, o meu objeto de pesquisa foram exatamente as iniciativas, as inovações na área pública voltadas para a inclusão da base da pirâmide, que é a maioria das pessoas do Brasil, e por isso eu trabalho 5 casos vencedores do Prêmio ANAP de Inovação, todos do Ministério do Desenvolvimento Social. Eu acho que o meu livro, ele buscou analisar o que facilitava a inovação. A inclusão social é premissa para que as pessoas possam participar da sociedade brasileira. O seu livro também discute alguns referenciais teóricos, como Joseph Schumpeter e o Gifford Pinchot. São autores que tratam do tema do empreendedorismo dentro de um viés ideológico, econômico, filosófico, ou isso é transversal e independe de modelos socioeconômicos e até sociopolíticos? O Schumpeter é o autor seminal do empreendedorismo, ele que primeiro relacionou empreendedorismo com correr riscos, com ter resultados econômicos. Ele é da escola econômica do empreendedorismo. Já o Pinchot, ele começa a trabalhar com o intraempreendedorismo, porque no começo as pessoas achavam assim, você é empreendedor porque você quer ganhar dinheiro, porque você quer aumentar o seu negócio. Isso o Schumpeter dizia. E, de repente, o Pinchot começou a dizer que dentro das organizações, mesmo recebendo o seu salário lá todo mês, as pessoas queriam fazer coisas diferentes, queriam inovar. Eu acho que a gente termina bem quando a gente compreende que o empreendedor ou o intraempreendedor, ele é uma pessoa que acredita. Ele acredita em si como um agente transformador. O Entre Linhas de hoje termina com trechos de entrevista que a cartunista Laerte concedeu à TV Cultura. Laerte nasceu em São Paulo em 1951 e publica regularmente suas tirinhas no jornal Folha de São Paulo. Dentre seus livros destacam-se A Insustentável Leveza do Ser e Outras Histórias, Manual do Minotauro e Piratas do Tietê. Até a semana que vem. O meu trabalho especificamente ele é ideológico, ele é
ele é uma crônica, ele é um registro dos tempos. Então, nesse período em que eu trabalho, de 72 para cá, é um período onde o país mudou muito, onde eu mudei muito, onde tudo vem vindo numa série de transformações, numa dinâmica muito grande, né? O país se tornou uma coisa nada simples, assim, e exige que nós tenhamos sempre um olhar crítico e um olhar investigativo apurado. O meu trabalho tem, por ser um registro humorístico, satírico, ao mesmo tempo artístico, ele tem um acesso a determinadas partes dessa dinâmica que me colocam dentro dela. Então, não estou apenas fazendo uma representação de coisas, eu estou também dentro dessas coisas. Uhum. O que parece no filme é que essa transição, apesar de ser complexa, profunda, você tem o apoio da família, dos seus filhos. Isso é muito importante. Ter o apoio da família, dos filhos, porque está cercada de um afeto que você está certa que ele não se vai.